que na rodovia os caras jogam prego para furar o seu pneu do carro e tem uma borracharia ali perto. Aí um pneu que você faria um remendo de, sei lá, R$50, eles vão cobrar 300. Nós estamos num lugar que os caras compram concessão nas paradas de aeroporto e rodoviária, e um salgado que normalmente custa 5, lá eles cobram 20. Se o pequeno, que é o pequeno, faz isso, meu irmão, que dirá esses gigantes do mundo? Esses faraós? Às vezes até a gente faz isso. Às vezes até a gente nos nossos ministérios temos a tentação de começar a ver as pessoas como um meio do nosso crescimento. Vamos lá. E nesse mundo, diz Walter Brueggemann, há uma nova pirâmide social. E os sacerdotes novamente estão no topo, como no Egito. Porém, o Deus verdadeiro os chama: parem. No 7º ano vocês não farão nenhuma transação comercial. Toda uma nação que alimenta um ao outro, crendo na providência divina. Aí a gente vai para a igreja e aí novamente, além de um ciclo, nós temos uma teologia do Egito. Deus vai te dar a sua. É nova. A gente vai para a igreja e volta mais alimentado ainda com a sede da produção. Não a pregação, porque Deus vai te dar. Aí a gente sai querendo mais. Deus vai te honrar. Deus vai abrir a porta, e a gente vai para a igreja com o coração insaciável do Egito, e chega na igreja e ouve mais coisas da insaciabilidade do homem, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E se você não fizer, você ainda vai perder o que você tem. Se você não me dar a sua parte, você vai perder o que você tem. Nosso planejamento é construir pirâmides. Deus quis uma tenda. O sábado tinha como intuito principal tornar o valor humano maior que o dinheiro, as posses e o trabalho. No sábado, o Senhor deve ver o escravo igual completamente. Não é uma questão do dia em si, mas o que ele significa. Quer uma prova disso? Vamos ler o texto bíblico. Amós, capítulo de número 8. Está aí na apostila, página 33. Amós 8,3. Mas naquele dia, os cânticos no templo se tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares, silêncio absoluto. Murmurando, verso 5, murmurando. Olha isso daqui, é aqui que a gente vê o erro dos adventistas. Por quê? Da mesma forma como nós vemos a circuncisão ontem, que o significado da circuncisão foi abandonado e ficou somente na questão da literalidade do corpo, o significado do sábado foi abandonado. E eles ficaram somente no rito. Guarda o dia, guarda o dia. Mas olha só, eles estavam no sábado e dizendo: vocês estão murmurando, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E a que horas terminará o período do Shabá para que possamos comercializar o trigo? Diminuindo o efa à medida e aumentando o ciclo, ou seja, vendendo cada vez menos e cobrando cada vez mais, enganando a muitos com balanças adulteradas. Pessoal, tem balança adulterada em muitos lugares. Você confia 100% no posto de gasolina que você abastece? Pessoal, então, meus... Nem dura. Rapaz, eu fui num posto, eu estava fazendo um teste, né? Tava com 3/4 do tanque. Não, mentira. Tava com metade do tanque. Metade do tanque. Sabe quanto que deu para abastecer? 260. Cara, no meu tanque não cabe R$520 de gasolina. Sabe o que é isso? Ele me ama? Não, ele não me ama. Ele me vê como um escravo do Egito. Uma ferramenta de produzir pirâmides. Luiz, o Roberto foi pro Paraná. Aí a gente abasteceu aqui, foi 200. Não, 130. O primeiro pontinho ali, gasolina, 100 e pouco para encher, né? Aí foi alto, né? Aí chegou lá no Paraná e falou assim: vamos completar. E estava quase meio tanque. Falou: vamos completar. Deu 200 e poucos reais a mais, e esclanchamentos aqui, deu a mais na chofe. Meu Deus. E outra, deu como se fosse o carro de uns 60 litros.
Pessoal, aí eu pedi pro cara conferir, mas o cara entrou lá dentro, voltou, aí até o cara vir na boca pra ver, os caras têm alguma coisa, cara. Aí eu vou falar para você, se o postinho da esquina faz isso, não é teoria da conspiração, é teoria da depravação. Imagina os poderosos do governo. Imagina as transações dos poderosos do governo com os poderosos do mercado. Ah não, eu vou comprar isso aqui para o bem do povo. Você confia? Para o bem do povo? Isso é um novo Egito. E segundo Walter Brueggemann, sabe o que causa isso na humanidade? O que causa essa... Nós estamos numa crise de ansiedade, de violência, de depressão, de engano, de mentira. Ele diz, o que causa isso é o sistema do Egito que foca em produção. Porque agora o ser humano é visto pelo que ele pode produzir. Isso até mesmo dentro da igreja. O ser humano é visto dentro do que ele pode produzir. E ele é cobrado a produzir cada vez mais. Até que não aguente, até que exploda. E quando ele explode, fala, é porque é rebelde e não teve fé. Isso é um Egito. Isso é um Egito. E o que estava acontecendo aqui que vai bater em nós tudo, tá? Eu acho que vai bater em todo mundo aqui, inclusive em mim, porque como é difícil, por isso que o Walter Brueggemann diz, o sábado é o mais difícil. Como isso aqui é difícil, meus irmãos, nos nossos tempos. Eles estavam no Shabá, descansando o corpo, mas a mente estava, meu Deus, mas amanhã eu quero colher, mas amanhã eu quero vender mais. Amanhã, e estava com o corpo parado, mas a mente ainda em mamão, na produção. E Deus estava dizendo assim, vocês estão crescendo o sentido. Porque quando Deus nos ordena, o descanso é você entregar de volta, é tudo de Deus. E no dia de sábado, o que a gente é? A gente é filho de Deus, a gente é ser humano. Isaías capítulo de número 58, verso número 13. Leiam aí, por favor. Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Leia aí, Fernandão. Leia bem alto. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Tá bom. Beleza? Esse daqui nem falar as suas próprias palavras e nem estar nos seus próprios caminhos, aí está na apostila, pessoal, ó. Um comentário de um rabino chamado Fishman, um comentário bíblico dele, e ele comenta esse texto. Quando ele fala sobre esse termo, os teus próprios caminhos ou os teus próprios assuntos, o termo em hebraico ali é um termo que é usado para transações comerciais. É como se eu olhasse, por exemplo, para o irmão Roberto aqui e dissesse assim, como estão os teus negócios? Dizer sobre os teus negócios, eu não estou falando sobre o boné, não estou falando sobre a caneta. Falar hoje sobre como estão os seus negócios é a questão... Quando ele está dizendo o seguinte, se vocês descansarem e não ficarem pensando nos seus próprios assuntos, vocês vão se deleitar em mim. E o que estava acontecendo? Eles guardavam o sábado no rito, mas a cabeça estava, meu Deus, a faculdade, meu Deus, o que eu vou ser na minha vida? Meu Deus, quanto que eu vou ter um carro desse? Meu Deus, e isso? Meu Deus, e aquilo? Meu Deus, nossa Senhor, e quando que eu vou ter a viagem internacional? Aí vem eu, né? Aí vem eu, porque isso é uma armadilha até no ministério, tá? Senhor, meu Deus, como eu vou pagar o aluguel da... Aí eu estou viajando, estou na hora de descansando, estou pensando, meu Deus, eu tenho aluguel, meu Deus, tem 12 pessoas, meu Deus do céu, e remédio, meu Deus do céu, e se o Estado me perseguir, me processar, meu Deus do céu, e eu vou me endividar, meu Deus do céu, e o meu carro eu posso perder porque eu posso levar o processo, meu Deus do céu, e a instituição de criança que eu preciso abrir, meu Deus do céu, e a visita, meu Deus do céu, e o aconselhamento, meu Deus do céu, e a cela, meu Deus do céu, e a meta que tem que cumprir, meu Deus do céu, e o aluguel da igreja, meu Deus do céu, aí Deus está dizendo o seguinte, vocês quebraram a minha aliança. Porque vocês voltaram a se tornar escravos no império do Egito que não descansa. E devotar o coração e a mente completamente à produção de pirâmides, a Mamon.
vocês e eu estamos se vendo como objetos de construção de dinheiro, de pirâmide. Ao ponto de gente se matar por conta de dinheiro, se matar e matar os outros. Ao ponto de casais, hoje o maior índice de divórcio é por conta de dinheiro. Quando chegamos, no entanto, no Novo Testamento, esse princípio de descanso não é mais um dia. E aqui está o erro dos adventistas. Porque os adventistas voltaram a transformar o descanso num princípio dia-rito. Sendo que foi o que os profetas condenaram. O propósito não é o dia, porque não adianta nada guardar o dia se não guardar a... Em Cristo agora, o descanso é diário. A proposta é de uma vida descansada. É de uma vida em que Mamon tem valor secundário. Ao ponto de Jesus olhar para os discípulos preocupados. Tem um autor chamado Søren Kierkegaard, está aí, ó, página de número 34. Søren Kierkegaard, Olhai para os lírios dos campos. Eu tenho um artigo deste autor, caso vocês queiram ler. Ele diz o seguinte: a Bíblia diz, e os discípulos estavam ansiosamente preocupados com o que iam comer e o que iam vestir. Porque abandonaram tudo que tinha para trás, não estão trabalhando mais, a esposa o Pedro está com a esposa na casa, a esposa não trabalha, porque a mulher praticamente não trabalha naquela época, o Pedro agora não está como pescador, está ansiosamente preocupado, o que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Aí olha que palavra de Jesus. E Jesus diz aos discípulos ansiosamente preocupados, Jesus diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam. Mas o Kierkegaard faz uma análise do olhai para os lírios dos campos. E ele diz o seguinte: olhe para o lírio, vá no meio de um campo. E não dê aquela olhada passando na BR e olhe o lírio, não. Pare. Escreve o Kierkegaard. E olhe para o lírio, atenciosamente. Foque no lírio. E se pergunte, do que o lírio se veste? Porque Jesus diz: olhai para os lírios do campo, que não semeiam, não fiam, não fazem nada. Mas mesmo assim eu te digo que nem Salomão em sua glória se vestiu como um lírio desse. Aí o Søren Kierkegaard pergunta, é um pastor teólogo: do que o lírio se veste? O que você responderia? Do que o lírio se veste? O Kierkegaard responde: sabe do que o lírio se veste? O lírio se veste de lírio e se satisfaz nisso, em perceber a glória de Deus em ser lírio. E o Kierkegaard afirma que o Salomão ele não está vestido de homem, humanidade, o que a gente foi feito para ser. O Salomão está revestido das suas ansiedades de construção do seu reino, as suas terras. Ele está vestido do poder, da riqueza. Mas o lírio está lá. Vai um vento, ele vai para cá. Vai outro vento, ele vai para lá. E ele dá glória a Deus. E ele está com a glória de Deus em ser lírio. E o Kierkegaard diz o seguinte: então, homem, satisfaça-se em ser homem e ver a glória de Deus que há em ser gente. Ser humano, ter olhos capazes de desfrutar da grandeza de Deus, a gente vê. Olha o pôr do sol. Um carro nunca vê um pôr do sol. Nem toda ciência humana e riqueza humana consegue produzir um olho, um dedo. Olha isso aqui. Uma orelha, um pulmão, um pé. E que, se, diz o Kierkegaard, chegarmos a este ponto de fidelidade ao Senhor, desse princípio de uma vida descansada, de perceber quão grande é o valor presente em nós, mais do que qualquer outra coisa, a ansiedade morrerá. Porque tudo que eu perder, tudo, e se eu morar na rua, tudo que eu perder, foi 0,00001% do que de fato eu sou. Quem que tira a paz de um ser humano assim? Quem que consegue tirar a paz de um ser humano assim, que olha para si mesmo e olha para uma Ferrari e tem a convicção de que o valor presente nela é tão grandiosamente grande que tudo isso aqui, se tem, amém, se não tem,
É como se o valor que fosse meu fosse 1 trilhão, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, e todas as riquezas do mundo somadas juntas fosse 1 centavo. E a gente está preocupado com, mas o valor presente só em você, ser você, é tão grande, mas absurdamente tão grande, que se nós percebemos e olharmos para os lírios dos campos e aprendemos o que Jesus diz: porventura vós não valeis mais valor do que todas elas, acabou o sistema da ansiedade, acabou o sistema da produção insaciável, acabou agora dono de posto de gasolina manipulando bomba para ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque o Deus dele agora não é mais dinheiro. É o valor do ser humano, é de servir o outro, porque Deus tem 3 mandamentos, mas o próximo tem 6. A gente nunca mais, quando a gente percebe isso aqui, a gente nunca mais vira refém o valor das nossas coisas está em nós. Está em nós. É o que eu vejo, o próprio ser humano se diminui. Rapaz, o cara, veja bem, o jovem de hoje em dia. O jovem de hoje em dia tem mais do que 99,999% dos ricos das épocas passadas. O jovem tem o que comer, o jovem tem o que beber, está tendo onde morar, tem saúde pública, mas ele está com ansiedade porque ele não sabe quando que ele vai ter um carro. Ele fica com depressão e não quer viver. Agora pega um cara bilionário que tem 90 anos. Qual que era a vontade dele? Só trocar, ser você. Ele não entende nada mais. Porque Se ele olhasse. você pode ver um cara que tem tudo, ele tem todo o dinheiro para fazer o que ele quiser. Ele perde sentido da vida dele. Verdade, tem uma pesquisa que diz que o cara, quando ele passa a ganhar mais de 20 mil reais, ele tem a tendência de quanto mais ganhar, mais triste ficar. As pesquisas dizem que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega em 20 mil, se passa disso, a tendência é que se torne cada vez mais triste. Né? O saco é o Egito, o saco nunca enche. Nunca enche. Eu sempre mais, eu sempre mais, eu sempre. Aí a pessoa transporta essa preocupação para o filho. O sempre mais para o filho. Tem que fazer o filho. E a ansiedade passa para as crianças. Aí sabe como está Jesus? Jesus está no meio de uma tempestade. Se morrer, é lucro, é Cristo. Se viver, também. Hoje um mendigo, para você ter noção, hoje um mendigo come mais do que 100 anos atrás, do que às vezes uma família tinha normalmente. Um mendigo hoje consegue comer pelo menos almoço e janta. Se olhar para Jesus ali, Jesus sabia tanto quem ele era, que ele orava, ele não orava na hora de uma cura, ele só determinava a cura. Sim. Um dia nós vamos estudar sobre a escatologia de Jesus e o que as curas têm a ver com isso. Abra mão da vida do faraó. Abra mão da ânsia de construir pirâmides. Passe a construir tendas. Faraó quis pirâmides, Deus quis tendas. E aqui está um problema da teologia da prosperidade. Por quê? A teologia da prosperidade transforma pessoas numa ansiedade crônica. Por quê? Se Deus abençoa financeiramente os seus filhos, se eu não tenho, é porque Deus não me abençoa. Se Deus não me abençoa, é por quê? Aí a pessoa fica ansiosa. Eu estou com algum pecado escondido, ela fica ansiosa. Se ela não acha pecado, ela acha que Deus não gosta dela. Isso já aconteceu muito comigo, hein? Meu Deus do céu. Enquanto tem prosperidade bíblica, tem muito. Mas sabe qual é a prosperidade bíblica? A prosperidade bíblica é para um povo. A prosperidade bíblica é para um Abraão, que disse assim: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a tradição judaica diz assim: Deus, nós te agradecemos por Abraão, porque Abraão nos deu pão enquanto caminhávamos. Tinha um povo que seguia Abraão e Abraão cuidava deles. José, Deus abençoou José, abençoou José. José matou a fome de uma geração faminta que chegava no Egito. Deus levantou Davi para cuidar de um povo.
Então, a prosperidade, ela não é uma promessa de um indivíduo de desfrute pessoal. A prosperidade é uma promessa para um povo. E todos os que individualmente prosperam devem gastar desta sua prosperidade para o avanço do povo de Deus. É por isso que cristão é ser difícil. Porque sabe qual que era a minha tentação? A minha tentação, por exemplo, é pegar um monte de igreja gigantesca que abriu as portas para mim, eu ceder parte do que eu ensino, porque já me falaram, cara, olha a nossa estrutura, cara, a gente tem isso, você vai ter isso, isso, isso. Só para de falar desse tema. Para de falar isso. Minha maior tentação. Receber e colher a prosperidade, né? Aí eu falo assim, não, né? Deus abençoe eles aí, né? Não, eu vou relevar, Deus vai fazendo uns pouquinhos. Aí eu deixo de falar, aceito um monte, transformo esse meu instituto aqui num negócio gigante, ganho um monte de dinheiro. Essa é uma tentação, né? Mas a prosperidade não é uma promessa para mim, a prosperidade é uma promessa para um povo. Deus está olhando para um povo e está dizendo assim, se vocês cuidarem do órfão, da viúva, do escravo, do necessitado, se vocês não voltarem a transformar o sistema de vocês no Egito, se vocês fizerem isso, eu vou repreender o devorador. É uma promessa coletiva. E quando Deus prospera indivíduos, é pela promessa coletiva. Por exemplo, o texto da oferta de Coríntios, né? Deus dá semente ao que ajunta. Deus dá semente ao que semeia. Alguma pergunta ou eu quero saltar para mais um ponto aqui do sábado? Coríntios 9:6 fala que semeia pouco ceifará. Semeia muito ceifará. Isso, mas essa ceifa aqui... Qual? O significado daquela essa. Desculpa, eu não entendi? O significado dessa, que você está falando para outra em 2 Coríntios 9:6, né, que fala. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará? É o mesmo texto. Deus dá semente ao que semeia. Exatamente. O que está acontecendo nesse texto? Como eu não ia citar esse texto hoje, eu não vim todo traçadinho para vocês, mas tem todo o estudo completo. O que está acontecendo? Foi até bom, Jeff, você citar isso aí. O que está acontecendo lá, pessoal? Prestem muita atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Quando há o Pentecostes, quantas pessoas se converteram? Quem lembra? 3.000. Te pergunto, 3.000 membros é uma igreja grande? Muito grande. O que aconteceu na igreja de Jerusalém? Se tornou uma potência. Muito dinheiro. Ao ponto, tinha um irmão muito rico, tinha um terreno, vendia o terreno e dava para o apóstolo. Era uma igreja muito rica, muito poderosa. Ao ponto de o que? Enviava muito missionário, cuidava das viúvas diariamente. Um dia está tendo uma viagem missionária, lá em Atos dos Apóstolos, e o profeta Ágabo profetiza de que viria uma fome sobre a Judéia. E sabe qual é a principal cidade da Judéia? Ó, eu desenhei um mapinha aqui para vocês, hein? Revisem a... Não. Belém é lá na periferia. Lá na periferia abandonada. Qual é a principal cidade da Judéia? Jerusalém. E o profeta Ágabo diz assim, vai vir uma fome sobre a Judéia. E Jerusalém está lá. A igreja, potência, que estava sustentando um monte de viúva, cuidando de um monte de gente, consagrou diácono para cuidar de tanta gente, tinha muito dinheiro enviando missionário. Vai sofrer com a fome. Sofreram tanto com a fome que um homem trabalhava um dia inteiro para receber um bocado de farinha. Quanto que custa aí um saco de farinha hoje? 5 quilos. Coloca 5 quilos, 5 quilos. R$19,90. R$19,90. Varia na marca, né? Vamos colocar aqui, R$19,90. R$27. Então vamos colocar o mais caro, 27. O que você acha de um homem trabalhar o dia inteiro para conseguir um saco desse? Ele não consegue nem ter onde morar. Aí tá igual o cara foi preso lá no lá. Pois é, exatamente. Perfeito exemplo. É igual lá, pessoal. O povo trabalha o mês inteiro para não ter nem o que comer. Aí a pergunta que fica é: e o povo que essa igreja estava cuidando? E o missionário Pedro, que está aqui na igreja? E o missionário Tiago, que está aqui nessa igreja? E as viúvas que estão tudo sendo cuidadas?
Como que vai manter eles? Não tem como manter. Então o nosso apóstolo Paulo, ele elabora um projetão. Sabe qual é o projeto? Vou começar a passar em igrejas, recolhendo oferta para socorrer os irmãos da Judéia. Aí ele manda na carta ao 1 Coríntios, dizendo: meus irmãos, para quando eu chegar aí, eu não ter que ficar pedindo oferta, faz assim, toda semana aí, vocês vão separando oferta dentro da casa de vocês. Nem levava para a igreja essas ofertas de 2 Coríntios. Vocês vão separando dentro da casa de vocês, vai separando, vai juntando, pega um cofrinho e vai juntando, para que quando eu chegue aí, eu não preciso ficar pedindo e vocês já tragam para mim. E Paulo ainda diz assim: e eu oro, meus irmãos, por favor, não me envergonhem, porque eu disse aqui na igreja onde eu estou que vocês são muito generosos, que vocês na pobreza de vocês ajudaram quem era mais pobre ainda. E Paulo aí escreve em 2 Coríntios, falando sobre essa oferta: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Vamos abrir, abre aí em 2 Coríntios. Vamos ler o texto aqui agora. Isso. Nós vamos ler esse texto inteirinho. João, faz um favor para mim, pega um pouco de água lá. Abre aí, Jefferson. Você vai ler para mim esse texto. 2 Coríntios 9, 6. Pode ler. E digo isto. Não, começa do cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Vamos ler o capítulo inteiro, vai. Olha para você ver, olha como começa o capítulo da oferta, verso 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos... O que ele está falando aqui? Está falando de como vai ser administrada a oferta que cuida dos santos, que são os irmãos da Judéia. Continua. Não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado. Pronta para o quê? Eles já estão com essa oferta desde o ano passado. O Paulo só vai lá passar lá para recolher. E o vosso zelo tem estimulado muitos, mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte. Ou seja, meus irmãos, o que eu estou falando sobre vocês, não me faça ficar com vergonha, é isso que ele está dizendo. Porque eu falei que vocês são generosos. Continua, Jefferson. Para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de se acaso os macedônios vierem comigo e vós acharem desapercebidos, não nos envergonhamos nós. Esse desapercebido é o quê? Eu pedi para vocês ir juntando oferta desde já. Aí eu chego aí, vocês não fizeram nada. Continua. Aí eu vou ficar envergonhado, porque eu falei tão bem de vocês para os irmãos. Continua. Para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Olha só, a bênção que se dá, né? Continua. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Só um pouquinho, ô Jefferson, já continuamos o texto. Ele fala aqui sobre semear e colher. Suponhamos que a gente vai plantar aqui semente de limão. A gente vai colher o quê? Limão. Semente e fruto são coisas distintas. Deus falou que dá semente ao que semeia, mas Deus não falou que a colheita é de quem semeia. Isso aqui que é um equívoco, porque muita gente prega o seguinte: quanto mais você plantar, mais você vai colher enquanto que na verdade Paulo está dizendo o seguinte: imagina que eu estou aqui pedindo oferta para a comunidade terapêutica lá, e eu falo assim: meus irmãos, quanto mais nós ofertarmos, mais nós vamos conseguir colher lá. Mais famílias eu vou conseguir cuidar, mais gente vai ser atendida. A colheita aqui não é a colheita do eu, a colheita aqui é a colheita da efetividade do trabalho. Continua, Jefferson. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Amém. A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Veja que a proposta do Senhor aqui, ao prometer a bênção,
Não é a bênção que fica. É Deus me dar uma bênção que vai. Continua, Jefferson. Conforme está escrito. Olha aqui. E olha para você ver como está literalmente escrito isso. 2 versículos abaixo do que cada um contribua. Leia, Jefferson. Espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Ou seja, Deus que dá a semente ao que semeia. E por que Deus nos dá a